Sejam bem-vindos. Para mim, essa é uma noite de festa, uma noite de alegria. Meu coração está radiante pelo Senhor, é bênção podermos estar aqui. Eu fico muito feliz quando você está aqui comigo. Servir ao Senhor é muito melhor quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão. Amém? E quero te convidar a falar com o Senhor nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Fala para o Pai o porquê que você está aqui nessa noite. É que você veio porque você precisa de uma bênção, você precisa de um milagre na sua vida, ou você veio porque você quer adorar o Senhor, que sem o Senhor você não pode viver, assim como eu, sem o Senhor eu não sou nada. Então, quando eu venho para cá, eu venho com esse sentimento de querer adorar o Senhor, de buscar ao Senhor, não só pelo que Ele pode fazer em minha vida, não só pelo que Ele tem feito, mas principalmente pelo que Ele é. Que Ele é o nosso Pai, a Bíblia fala que Ele é o Abba Pai, aquele paizinho, né? A gente tem intimidade para falar assim com o Pai, paizinho querido. Então que nessa noite você se sinta tão à vontade na presença do Pai, para chamá-lo de paizinho, para falar que você deseja a presença dEle, que sem essa presença você não consegue viver. Sem a tua presença, fala assim para Deus, sem a tua presença, Pai, eu morro. Sem o Senhor eu não consigo, eu não posso. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Nesse seu Pai, nesse meu Pai, o nosso Pai. Amém? Vamos falar com o Senhor. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui em tua presença, Deus, reunidos como igreja. Pai, não só um amontoado de gente, não só um amontoado de pessoas, mas como igreja do Senhor. E quando a igreja se reúne, Pai, algo tremendo acontece. Nós vemos, Senhor, na igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam, quando eles oravam, os milagres aconteciam. Senhor, o teu Espírito era derramado e todos eram cheios do teu poder, cheios de ti. Pai, nessa noite eu clamo a tua presença para que seja assim como na igreja de Atos. Pai, que o teu Espírito Santo era derramado com poder sobre a igreja. Nós clamamos esse derramar, nós clamamos esse agir do Espírito Santo nessa noite. Pai, o Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio, para trabalhar na tua igreja. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me abro para o teu agir, eu me abro, Senhor, para o teu fluir. Senhor, eu quero sentir o teu toque nesta noite. Pai, eu quero sentir a tua presença. Deus, eu quero sentir o meu coração queimando mais e mais por ti, desejando mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. E assim eu peço para que a tua igreja também possa sentir, Senhor, esse desejo, Pai, ter algo dentro deles, queimando por ti, Senhor, desejando mais de ti, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas, que o Senhor tem muito mais para fazer em nosso meio. E Pai, por isso nós clamamos o teu sobrenatural aqui nessa noite. Deus, nós clamamos por milagres. Pai, nós clamamos pela tua presença, Deus, em nome de Jesus, que é o mais importante em nosso meio, a tua presença, Deus, porque nós sabemos onde a tua presença está, Deus, a cura, onde o Senhor está, a libertação, Pai, onde o Senhor está, a transformação, oh Deus, a renovação. Por isso nós clamamos presença do Senhor neste lugar. Nós queremos sentir essa presença, nós queremos sentir o teu agir nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através da ministração dos louvores. Fala conosco, Pai, através da ministração da Tua palavra. Nós queremos ser impactados pela Tua presença nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, sair daqui da mesma forma como chegamos. Sei que muitas vezes nós chegamos aqui, Deus, tristes, abatidos pelos acontecimentos da semana, pela correria, pelo trabalho, pelas pressões, mas Pai, nós lançamos tudo isso em Ti, nós lançamos na cruz do Calvário toda doença, toda enfermidade, todo peso. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos o Teu jugo, Jesus.
que é leve, o teu fardo que é suave, Senhor, em nome de Jesus. E nessa noite nós queremos descansar em Ti, como diz aquela canção, aquieta minha alma. Senhor, nessa noite nós queremos nos aquietar, Deus, e ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nosso interior. Oh, Paizinho querido, fala conosco. Trabalha, Senhor, em o meu ser, trabalha na Tua igreja, faz a Tua obra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu quero lembrar aqui alguns avisos daquilo que está acontecendo na igreja, que vai acontecer nesses dias, amém? As segundas-feiras agora nós temos futebol acontecendo aí para os homens, né? Então toda segunda-feira das 8 até as 9:30 da noite, nós alugamos um society aqui na Frei Gaspar, bem próximo onde era o antigo mercado central, bem ao lado. Então nós já temos aqui avisado já há algumas semanas e percebemos na semana passada que a maioria dos homens toparam a ideia, né? Ficaram a semana toda mal, sofrendo aí, né? Depois de um jogo de futebol, cansados, né? Mas amanhã tem de novo, então já vai se preparando aí, já vai tomando um Dorflex já, para estar preparado. Então, amanhã, das 8 às 9:30, toda segunda-feira, nós temos Futebol Society acontecendo, tá bom? Então, se você ainda não participa e quer participar, há uma mensalidade de R$50, você pode procurar o Will, cadê o Will? Tá por aí, os irmãos conhecem ele, você procura ele, e aí então, participe conosco, tenho certeza que vai ser um momento aí precioso para nós estarmos brincando e em comunhão, amém? Essa semana nós estamos retornando com as nossas reuniões de células, então às terças-feiras, quarta-feira também temos reunião de célula. Se você ainda não participa de uma célula, queremos convidar você a participar conosco, amém? Então hoje nós temos algumas células na igreja, na vida da igreja. Então nós temos uma célula que o Will tem liderado aqui no bairro do Bitaru, na casa dos irmãos Robson e Fabiana. Temos uma célula também que o João Paulo tem liderado em Praia Grande. A Mariane tem liderado uma célula para jovens às quartas-feiras, aqui próximo também, aqui na Frei Gaspar. E agora também nós teremos uma célula acontecendo no prédio da igreja, todas as terças-feiras, 8h da noite, ok? Então, eu estarei aqui nessa célula, juntamente com a Márcia, com o Jefferson. Então, você que não participa de uma célula ainda, quero convidar você a participar conosco. Amém? Porque na célula nós entendemos a importância de sermos família espiritual, de sermos realmente uma igreja que vive em comunhão. Amém? Glória a Deus. No sábado de carnaval, nós teremos Holy Fest, acontecendo tanto no sábado quanto na segunda de carnaval. Então, no sábado, dia 18 de fevereiro, nós teremos a Holy Fest, vai acontecer a nossa igreja em Santos. Então, um evento para jovens, adolescentes, onde eles serão ministrados. Em breve nós traremos mais informações, portanto, já vão se programando aí, será um evento com entrada franca, tá bom? Então, sábado, nós teremos uma noite muito especial para ministrar na vida dos jovens, ministrar a palavra, a unção de Deus. Então, você que é jovem, programe-se aí para estar conosco na Holy Fest, no sábado de carnaval, que é sábado, dia 18, ok? E na segunda-feira, nós teremos o ID33 Summer, que é um evento que está sendo organizado pela rede ID33. Nós locamos uma chácara no Morro do Nova Sintra, então nós passaremos ali o dia, tá bom? Então, uma oportunidade para nós estarmos em comunhão. Então, tem piscina, tem espaço para vôlei, futebol, pimbolim, ping-pong, realmente, e no almoço teremos um churrasco. Então, uma oportunidade para estarmos juntos. Amém, querido?
Nós falamos sobre isso na semana passada, amém? A importância de você estar em comunhão com pessoas que realmente Deus colocou na sua vida. Então, no dia 20, nós estaremos juntos nesse evento. É só para jovens? Não, está aberto para toda a igreja participar, amém? Então, há um valor de R$60 até o dia 10. Então, se eu não me engano, até quarta ou quinta-feira, certo? Então, programe-se aí para estar conosco. Se você pode, né, às vezes abençoar algum jovem também, abençoe. E se você tem filhos, influencie para que eles estejam participando desse evento de comunhão. Amém? Glória a Deus. No dia 16 de fevereiro, nós começaremos aqui o nosso cursão, que é o curso de maturidade no Espírito, tá ok? Então nós já vamos passar já um videozinho, mas programe-se para participar conosco desse curso. Então eu sei que muitos irmãos chegaram na igreja, ainda não fizeram esse curso, ou você já está há anos conosco e ainda não fez. É vital que você faça, amém? Para que você possa aprender mais da palavra de Deus e para que você possa também ser um instrumento do Senhor preparado, capacitado para ensinar, ministrar aos outros, ok? As nossas aulas serão às quintas-feiras, das 8 horas da noite até às 10 da noite, a partir do dia 16 de fevereiro. Eu peço, você que vai participar, por favor, procure a Márcia, ok? Ainda hoje, para que a gente possa solicitar as apostilas, porque se deixarmos para a semana que vem, acredito que já não chega a tempo, amém? Então, como essa semana também vou participar de uma capacitação de pastores em São Paulo, a ideia é já trazer as apostilas lá da igreja a qual eu estarei nessa capacitação. Então, há um valor de R$80 justamente para pagar as apostilas, tá ok? E você pode parcelar até 3 vezes no cartão, ou seja, não tem desculpa. E se ainda assim você falar, pastor, não dá, por favor me procure, que nós vamos dar um jeito de ajudar você a participar. Amém? Só não faz quem não quer. Então, faça, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E teremos a conferência Amave, que será na terça-feira de carnaval. Então, assim, já percebeu, né, irmãos, que nos dias de carnaval nós estamos tendo diversas programações. Isso é algo proposital. Os irmãos sabem que carnaval significa o quê? Festa da carne, mas nós temos que viver a festa do Espírito, amém? Porque nós não vivemos mais na carne. Então nós teremos algumas programações para que você participe. Eu sei que algumas delas você vai ter que investir financeiramente, mas acredite, querido, aí fora as pessoas investem pesado no carnaval, ou não é verdade? Gastam e não gastam pouco, não. Então assim, eu creio que isso é um investimento que você vai fazer na sua vida espiritual, para que nesses dias, né, de carnaval, você realmente esteja com o povo de Deus, em comunhão, e recebendo algo do Senhor. Na terça-feira, nós sairemos como caravana, em carros, e será na cidade de Mauá que vai acontecer essa conferência. Os irmãos muitos já estão acostumados, porque anualmente nós participamos, é apenas uma vez do ano que tem essa conferência da nossa supervisão, que é da MAVE. Então, eu creio que será uma grande bênção, o valor é R$50, tá bom? E eu peço também que você comunique o seu líder de célula, para que nós já possamos aí começar a ajustar a questão dos carros, a questão de transporte, para saber quantas pessoas que participarão. Amém, queridos? Nós vamos passar 2 vídeos, então, pode passar, por favor, Daniel. No Espírito, o Cursão. O objetivo do Cursão é lhe ensinar de forma clara e objetiva a conhecer a Palavra de Deus e crescer em revelação e maturidade. Algumas das matérias são: como ser dirigido pelo Espírito, transformação da alma e batalha espiritual. Pode ir lá, tá? Pode ir lá. As matrículas para o Cursão já estão abertas. Faça já a sua inscrição e não fique de fora.
Paulo recomendava a Timóteo súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, pois quer que toda criatura chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salva. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. O Espírito Santo anseia revelar Cristo para você. Ele quer ter uma comunhão profunda com você. Vem aí a Conferência Internacional de Avivamento Vinha Mave 2023, o poder do Espírito Santo para que a casa de Deus fique cheia, de 18 a 21 de fevereiro. Faça já a sua inscrição. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Vamos agora participar do momento das ofertas. Amém. Gostaria de estar lendo um texto aqui. Está lá no livro de Ageu, capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Ageu 1, versículos 5 e 6. Amém. Diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado, ou numa sacola furada. Amém? Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Ageu foi um profeta considerado um dos profetas menores, né? Esse episódio acontece em 538, se eu não me engano, antes de Cristo. O povo de Israel, a nação de Israel, ela estava no exílio, no reino da Pérsia, e eles foram liberados, um decreto ali foi assinado, eles foram liberados e voltaram para Israel. E quando eu estava lendo esse texto, algo chamou muito a minha atenção, no versículo de número 5, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, aquele povo, ele estava passando por aquela situação, eles estavam vivendo aquilo por quê? Escolhas próprias, Muitas vezes nós vivemos algo na nossa vida porque nós escolhemos, Amém? Todos nós somos livres para escolher o caminho que traçamos, aquilo que fazemos, as nossas escolhas, todos nós somos livres, amém? E aquele povo também escolheu viver, da maneira como eles queriam, e Deus disse para eles o seguinte: isso tudo que vocês estão vivendo é consequência das suas escolhas, dos caminhos que vocês escolheram, e esse caminho trouxe vocês até esse momento. E algo muito interessante, no versículo 6, que o Senhor fala para eles, vocês comem, mas nunca se saciam. Vocês vestem roupas, mas nunca se aquecem. Bebe, mas a sua sede não é sanada. O que Deus quer dizer com isso? Aquele povo, eles viviam uma vida de frustração, uma vida onde eles não tinham suficiência das coisas. Eles viviam uma vida insuficiente. Amém? Mas por quê? Porque eles escolheram aquilo. E se nós voltarmos no capítulo 4, no versículo 4, o versículo 4 diz assim: e para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto a minha casa está deserta. Ou seja, aquele povo, eles escolheram focar nas suas coisas, nas suas casas, naquilo que era deles, e deixar a casa de Deus para lá. Ou seja, eles não priorizaram a casa de Deus. Eles não colocaram Deus em primeiro lugar. E consequência daquilo foi eles viverem uma vida onde eles não tinham suficiência de nada. Onde nada saciava eles. Por quê? Porque eles não colocaram o Senhor em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vivemos uma vida suficiente. Talvez você conheça alguns irmãos que ganham salários muito altos, mas eles não têm uma vida suficiente. Sempre vivem na pindaíba, como se diz por aí. Sempre têm uma vida onde sempre falta alguma coisa.
E talvez nós conhecemos pessoas que ganham bem menos, mas têm uma vida suficiente, uma vida que nada falta. Por quê? Porque essas pessoas colocaram Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o Senhor sempre nos abençoa. Amém? Então nós não podemos medir as bênçãos de Deus, ou se Deus está agindo na nossa vida ou não, de repente por aquilo que uma pessoa ganha. Talvez eu possa ganhar 15 mil por mês, um exemplo. O Will ganha 2 e ele tem uma vida melhor que a minha. Amém? Então, nós devemos entender isso. O segredo está em colocarmos Deus em primeiro lugar. E aquele povo, eles não escolheram isso. E tiveram uma vida, imagina só você, no final desse versículo que nós lemos diz, que a sacola estava furada. Imagina você receber o seu salário todo mês, está guardando lá, e quando você for precisar pegar aquele salário, o saco está furado. Não reteve nada, tudo se perdeu. Difícil, né, irmãos? Mas nós cremos em um Deus, né, que sempre nos dá novas oportunidades, amém? E se Deus trouxe essa palavra para esse povo, é porque Deus queria dar uma nova chance para eles. Quando nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar, Deus sempre supre as nossas necessidades. O povo de Israel andou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que as sandálias não se acabavam, as roupas não se acabavam, o maná estava lá todo dia para eles. Por quê? Porque Deus estava em primeiro lugar na vida deles, e Deus supria todas as necessidades deles. Amém? E aqui nós vemos, para finalizar, no versículo 16, se o Daniel puder projetar, Ageu 2, versículo 16. Do 16 até o 19, Daniel. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. E vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor. Considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romoeira, a oliveira não têm dado seus frutos. Mas deste dia em diante vos abençoarei. Amém? Então Deus, aqui Ele retornou a abençoar o povo. Amém? Então, e Deus ainda fez eles lembrarem que as pessoas vinham lá buscar 50, só tinha 20. Ou seja, era uma vida que não tinha suficiência. Era uma vida onde sempre estava faltando. Mas Deus restabeleceu em voltar a abençoar o povo. Amém? Talvez nós temos vivido dias na nossa vida em que as coisas não estão dando. Mas nós temos que analisar a nossa vida. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Será que o Senhor é prioridade na nossa vida? Irmão, se Deus for o primeiro na nossa vida, vocês podem ter certeza que Deus vai te abençoar, nada vai te faltar, porque a palavra de Deus nos garante isso. Amém? Então nessa noite, separe a sua oferta, né? Talvez você não veio preparado, mas coloque diante do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Eu quero a partir de hoje restabelecer um pacto com o Senhor. O Senhor sempre vai ser o primeiro na minha vida. Amém? A Elisângela vai passar aí com os envelopes. Você já está preparado, pode ficar de pé para nós orarmos. Amém. Levante a sua oferta, o seu dízimo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, nessa hora colocar, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, através, ó Deus, dos nossos dízimos e ofertas, declarar, ó Pai, que o Senhor é o primeiro na nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos, ó Deus, declarar, ó Deus, que é o Senhor que governa, Deus, a nossa vida por completo, ó Pai. E o Senhor governa também, ó Deus, as nossas finanças, ó Pai.
Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão aqui nessa noite. Ó Pai, abençoa, Deus, aquele que está, ó Deus, necessitando de uma bênção financeira. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, derrama, Senhor, das bênçãos dos céus sobre a vida de cada irmão. Abençoa, Deus, cada oferta. Abençoa, Senhor, cada dízimo. Que nada venha a faltar, ó Deus, na vida de cada irmão, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, irmão. Som, aleluia. Deixa o pastor sem microfone não, poxa. Aleluia. Amém. Hoje os adolescentes vão ficar aqui conosco. Fica triste com o pastor, não? Ô glórias. A confirmação profética aí, ó. E eu gostaria, além disso, chamar os teens aqui mais para frente. Sentar aqui perto aqui, mais próximo aqui, por favor. Tem alguns lugares que no final nós queremos orar por todos aqueles que estão voltando às aulas. Então tem algum espaço aqui na frente, adolescentes, se puderem vir mais para cá. Amém. Queria chamar aqui também o Daniel e a Letícia. Daniel e a Letícia, vem aqui, por favor. Nós vamos orar. Cadê as alianças, Daniel? Tá aí? Oh, glórias. Pode aqui. Vou roubar não, fica tranquilo. Nós vamos orar e abençoá-los, né? Então eles estão com uma intenção de, em poucos meses, né, estarem aí como noivos. E em breve vão se casar para a glória de Deus. E nós alegramos porque é uma família sendo estabelecida. Amém? E também, irmãos, nessa segunda-feira, amanhã, vai começar um curso de casais lá em Santos. Eu quero fazer o mesmo curso no próximo semestre, aqui em São Vicente. Mas como eles estão aí a ponto de casar já, aí eu incentivei eles a estarem fazendo lá. E será um curso de 3 meses. É importante que os irmãos estejam orando pela vida deles, abençoando também, que o Senhor possa acrescentar a eles nesses dias e que eles possam de fato cumprir o propósito de Deus. Amém? Então nós vamos orar consagrando ao Senhor essas alianças e consagrando esse noivado ao Senhor, para que seja um tempo, certeza eles estão, né? Já estão bem convictos. Mas que seja um tempo de resoluções, de ajustes, definições, e que eles possam contar com a bênção do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Erga suas mãos para cá, nós vamos abençoar as vidas deles. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, essas alianças. Cremos, ó Pai, que na verdade isso simboliza um novo tempo que eles estão vivendo, ó Deus. Ó Pai, esse tempo de definições, um tempo de decisões, de ajustes, que eles possam realmente contar com a bênção do Senhor, ó Pai. Nós colocamos, de fato, essa aliança que eles estão fazendo diante do Senhor, mas também diante da Tua igreja, Pai. Ó Deus, e que em breve esse casamento, Pai, acontecendo e acontecendo para a Tua glória, ó Deus. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Nós declaramos que o Senhor trará suprimento em todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, que eles possam desfrutar da Tua bênção, do Teu favor, que eles possam desfrutar de respostas do Senhor nesses dias, nesse tempo. Ó Pai, também oramos esse curso que eles estarão fazendo. Ó Deus, que o Senhor venha dando a eles sabedoria, dando a eles graça, dando a eles discernimento, ó Pai, que seja realmente um tempo de amadurecimento, crescimento e avanço. Sabendo, ó Pai, que o casamento vai de fato definir grandes coisas na vida deles, ó Pai.
que os teus propósitos se cumpram, Senhor, na vida deste casal. No nome de Jesus, Pai, nós te exaltamos e o glorificamos pela vida deles. No nome de Jesus. Amém? Pode pôr aí, mas na mão direita, viu? Não pode pôr na mão esquerda. Vai confundir aí? Pode colocar aí. Não, isso, coloca no dela e ela coloca no seu. Isso. Já é um teste para o casamento. Ah, já vamos brigar já, irmãos. Ô, glória. Aí vai casar rápido. Oh. Amém. Pode ir. Vai chegar esse... Pode sentar, queridos. Esse casamento está chegando, Aleluia. Nesse mês, irmãos, eu quero estar ministrando à igreja a respeito de uma série chamada Discípulo, onde nesse mês nós queremos trazer esse entendimento para os irmãos, de que nós fomos chamados para ser discípulos. Diga, eu fui chamado para ser um discípulo. Para quem está ao seu lado, diga para o seu irmão, você foi chamado para ser um discípulo. Agora, biblicamente é interessante que Jesus se relacionou com 3 tipos de pessoas. Aqueles que faziam parte da multidão, aqueles que eram seguidores e aqueles que eram realmente discípulos. E eu creio que todos nós sabemos que o alvo do Senhor é que nós sejamos discípulos. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra dessa noite. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra de fato possa abrir o nosso entendimento, que possamos compreender que o Senhor deseja levantar uma igreja de discípulos, uma igreja comprometida, Senhor, com o Teu propósito, uma igreja comprometida de realmente salvar aqueles que estão caminhando para o inferno, de edificar aqueles que já foram salvos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos aqui para, de fato, servir ao Senhor, cumprir com o Teu chamado. Por isso, dá-nos entendimento e discernimento nessa noite, de que devemos andar e viver como discípulos do Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, como eu disse, Jesus, durante a sua vida e ministério, Ele se relacionou com pelo menos 3 tipos de pessoas: aqueles que faziam parte da multidão, aqueles que eram seguidores ocasionais e aqueles que eram discípulos. Agora, o alvo de Jesus sempre foi que cada um se tornasse discípulo. Diga, o alvo de Jesus é que cada um seja discípulo. Oh, glória. João 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha para o seu irmão, do lado aí, atrás de você, na frente. Você ama ele? Ah, pastor, eu amo mais ou menos. Até pisar no meu calo. Mas Jesus disse o quê? Que nós somos reconhecidos como discípulos quando nós amamos uns aos outros. João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito, o que, irmãos? Fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Então, o discípulo é aquele que está frutificando para o Senhor, amém? É nisso que são reconhecidos os discípulos. Lucas 14, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, discípulo, o Senhor está falando também, é aquele que toma a cruz. Ao decorrer do mês, nós vamos explicar o que significa isso. Mas hoje, nós vamos dar um entendimento a respeito desses relacionamentos que Jesus tinha. Das pessoas que ele se relacionava. E por que ele se relacionava com elas dessa maneira? Em primeiro lugar, nós podemos ver Jesus e a multidão. O primeiro nível de pessoas que Jesus se relacionava era a multidão.
Então, lá em João 6, verso 2, diz assim: seguia-o numerosa, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, a Bíblia diz que a multidão seguia a Jesus por causa que ele curava, por causa dos milagres, por causa então das bênçãos. Diga assim: a multidão vai a Jesus porque quer ser abençoada. Então, a multidão sempre ia atrás do Senhor, porque sabia que havia algo que Jesus poderia oferecer a eles. Ou seja, o compromisso deles com Cristo era muito pequeno. O compromisso, na verdade, era com eles mesmos, de serem abençoados. Então, hoje na igreja, temos também pessoas que se relacionam assim com Jesus. Não é o seu caso, amém, querido? Normalmente, são pessoas que querem ser abençoadas. Elas querem uma cura, elas querem uma porta aberta, elas querem a provisão de Deus, mas elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem compromisso com a igreja. Porque a igreja, você sabe, a igreja é o corpo de Cristo. É interessante que Jesus, ele não colocava expectativas sobre a multidão, porque ele sabia aquilo que a multidão queria. E o que a multidão queria? A multidão queria as benesses, ou seja, ela queria um milagre. O Senhor sabia que estava lidando com pessoas que só estavam atrás dele para receber uma bênção. Há algo de errado nisso, sim ou não? Não, não tem problema algum. E tanto que o Senhor curava os enfermos, expulsava os demônios. Porém, o Senhor sabia que não podia exigir muita coisa da multidão. Na verdade, não podia exigir nada, porque em um momento a multidão estava com ele. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e o Senhor entra em Jerusalém, e o povo está ali com ele, se alegrando, mas depois de alguns dias, o povo estava declarando o quê? Crucifica. Ou seja, a multidão não era confiável. As opiniões da multidão oscilam e fluem de acordo com o conjunto da massa. Por isso Jesus não priorizava a multidão. E a multidão é o que então? A multidão define o lugar daquelas pessoas que não estão realmente comprometidas com o Senhor. Aquelas pessoas que não estão abertas para serem discipuladas, ensinadas, de ter um compromisso de andar na luz, de submeter-se, de entrar no padrão de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Portanto, a multidão nunca teve a decisão de abraçar a cruz. Na verdade, a multidão, ela foge da cruz. A multidão não quer renunciar nada. A multidão apenas prioriza aquilo que vai ser bom para ela. Agora, a vida íntima de Jesus era realmente um mistério para a multidão. A multidão vivia distante, só se aproximava quando precisava de algo. Isso nos mostra um tipo de relacionamento com o Senhor que nós não devemos ter. Quantos estão compreendendo? Esse povo só buscava Jesus quando eles tinham uma necessidade esporádica. Ou seja, o compromisso deles estava completamente associado às necessidades. Ora, se eu não tenho necessidades, então eu não tenho por que buscar o Senhor. Se eu não estou precisando de nada, então eu não tenho por que ir lá buscar Ele. Então, esse nível de relacionamento de Jesus com a multidão nos fala de pessoas que foram salvas, nasceram de novo, são crentes, fazem parte da igreja, mas não têm compromisso realmente com o Senhor. Não tem um real compromisso, uma real aliança com a igreja.
e normalmente busca aquilo que se autossatisfaz, aquilo que convém para si. Normalmente são pessoas que não se permitem, não se deixam ser tratadas. Isso é algo muito ruim, porque se não se permite ser tratado, não avança. E não avança como um discípulo. Normalmente, a multidão não tem compromisso de assiduidade. É aquele negócio, eu vou quando eu estou querendo, eu vou quando eu estou afim, eu vou quando eu preciso. Mas o Senhor não nos chamou para ser multidão, amém, queridos? O Senhor nos chamou para ser discípulos. O que leva a seu na igreja, ou em relação a um líder, ou uma ferida profunda, uma decepção com alguém, e aquilo faz a pessoa então não querer compromisso. E você sabe, o que mais tem hoje em dia são pessoas que professam a Jesus, mas não querem nenhum envolvimento com a igreja. Não querem compromisso com a igreja. Mas essa não é a vontade de Deus, amém, irmãos? Porque a igreja é a família de Deus. E quando nós não nos envolvemos, nós perdemos muito com isso. Então, por conta de muitas vezes experiências do passado, decepções, há muitos que fecham o coração e não querem se conectar, não querem se envolver. Há aqueles também que são influenciados pelo medo. Então, quando nós falamos sobre discipulado, é entender que eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso entender que Deus colocou pessoas na minha vida que vão me fazer avançar em Cristo. Não podemos ter aquele complexo de Adão. O que é o complexo de Adão? Aquele irmão que ele fala, eu só aprendo de Deus, com Deus. Não preciso aprender com ninguém. Como Adão, só aprendeu com Deus. Mas não, o Senhor nos colocou numa família espiritual, para que nós possamos aprender uns com os outros. Quantos dizem amém? Muitos fazem parte da multidão porque têm uma ignorância daquilo que é o melhor de Deus. Alguns acham que os seus problemas são só seus, mas não. Se você faz parte de uma família espiritual, você precisa entender que você não está sozinho. Diga, eu não estou sozinho. E porque você não está sozinho, a vontade de Deus é que você cresça com os seus irmãos. Que possamos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, amém? Outra característica que leva alguém a ser parte da multidão é a falta de compromisso. Você sabe, há pessoas que sabem o que Deus quer delas, mas elas falam, não quero me envolver, ou não quero pagar o preço, ou não quero me dedicar, não quero ter esse compromisso. Essa é uma frase que eu ouço bastante. E há pessoas que são crentes, mas eles não participam de uma igreja, porque eles falam o quê? Eu não quero ter compromisso. Não quero. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós tenhamos compromisso uns com os outros. Amém? Esse mundo é um mundo sem compromisso. Não é verdade? A maioria dos relacionamentos que acontecem fora entre jovens são justamente relacionamentos sem compromisso. E isso cada vez mais vai piorar. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, mas o nosso meio não, amém? Entre nós é necessário ter compromisso. É necessário saber o que você quer. E é necessário você responder ao Senhor. Por isso, para a multidão, todos os seus projetos e interesses vêm antes daquilo que é a vontade de Deus. Mas a questão é, Deus tem uma vontade. Diga, Deus tem uma vontade. E porque Deus tem uma vontade para cada um de nós, é necessário nós entendermos qual é a vontade de Deus. E sabe, queridos, uma das vontades de Deus é que nós aprendamos a ser família.
Aprendamos a amar uns aos outros, como Jesus disse. Nós somos discípulos quando nós amamos uns aos outros. Não é verdade? Então não podemos ter na igreja aquele espírito assim, não, eu não quero dar satisfação a ninguém. Se o pastor me perguntar algo, ou o líder perguntar algo, eu não devo satisfação alguma. Mas esse não é o espírito de Cristo. Não é o espírito de ser uma família espiritual. Porque numa família, nós temos compromissos uns com os outros. Não é assim na sua casa? Por quê? Porque isso não é saudável. É saudável que haja transparência. É saudável que haja um cuidado mútuo. Amém? Quais são as características da multidão? Então a multidão se relacionava com Jesus, mas, primeiro, era um relacionamento distante e impessoal. Só estava lá no meio. Queria ouvir a palavra. Muitos buscando um milagre. Ou alguns até para comer um pão com peixe lá. Não tinha intimidade com ele. Diálogos sempre muito superficiais. Fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Eu não sei você, mas a palavra de Deus me desafia todos os dias. E eu, como discípulo, quero responder aos desafios de Deus para mim. Amém? Agora, a multidão, ela fala, não, quero responder ao que a palavra de Deus diz. Não quero viver aquilo que Deus realmente tem para mim. Aqueles que fazem parte da multidão não aceitam ser cobrados ou confrontados na sua conduta. Não se deixam tratar por ninguém, são intratáveis. Não estão abertos. Não são confiáveis para qualquer obra ou posição de responsabilidade e liderança. O nível de crescimento é pagar, naturalmente. Mas isso revela também o seu crescimento, o seu avanço espiritual. Aqueles que fazem parte da multidão nada herdam espiritualmente dos seus líderes. Fogem de tomar a cruz. Diga assim, a multidão foge da cruz. Quem faz parte da multidão são aqueles que possuem uma vida egocêntrica, mas nós fomos chamados para ter uma vida cristocêntrica. Qual é a diferença? A vida egocêntrica é aquela vida onde eu faço o que eu quero e não importa os outros. É uma vida egocêntrica. Sou eu no centro. Agora, a vida cristocêntrica é o seguinte: não importa a minha vontade, eu vou fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Aí então é visto que nós somos discípulos. Agora, você não deve achar que as pessoas espirituais, elas não têm as vontades próprias. Claro que elas têm. Mas elas entenderam. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade do Senhor. Amém, queridos? Eu creio que esse é realmente um desafio para nós. Vivermos uma vida onde o Senhor é o centro. Segundo tipo de relacionamento que Jesus teve, foi então com os seguidores ocasionais. Jesus também se relacionou com algumas pessoas que procuravam ele para serem aconselhadas. Só que, apesar de querer saber qual que era o conselho do Senhor, eles não estavam realmente interessados em fazer aquilo que era a vontade de Deus. O primeiro exemplo é o exemplo de Nicodemos, que está lá em João 3. Ele não era propriamente da multidão, ele tinha um relacionamento mais próximo com Jesus, mas ele não era um discípulo. Ou seja, ele não se obrigava a obedecer a palavra que lhe era dada por meio de Jesus. E o texto diz que ele foi procurar Jesus à noite. Isso já demonstra algo. Há pessoas que elas até querem seguir o Senhor, mas não de forma assim, para todo mundo saber, entende? Mas de forma velada.
escondida, preocupado com a opinião dos outros, preocupado ou com vergonha da sua fé. Entretanto, ele desejava saber mais do Senhor. Então, seu relacionamento com o Senhor era mais próximo do que o da multidão, mas tinha suas reservas. Os irmãos estão compreendendo isso? Eu sei que hoje não é uma palavra de muito glória a Deus, aleluia, né? Mas é uma palavra abençoada. Então, Nicodemos queria o Senhor, mas tinha suas limitações. O segundo exemplo, mais conhecido, é o exemplo do jovem rico. Então, o jovem rico era um homem que não pertencia à multidão, ele simpatizava-se com Jesus. Ele até queria seguir Jesus. Ele vivia uma vida fiel ali no religioso. Ele cumpria aquilo que era a lei, diz a palavra, né? Porque ele chega para Jesus e fala: olha, eu tenho cumprido tudo, eu tenho cumprido a lei. Mas havia uma característica nele: ele não estava disposto a pagar um preço. Quando Jesus então fala para ele: você é perfeito então? Então vai e vende o que você tem e dá para os pobres. Não que Jesus era contrário a ele ser rico, de forma alguma, porque Jesus se relacionou com algumas pessoas ricas, mas é porque ele se achava o tal, o perfeito, e ali o Senhor mostrou para ele que ele tinha uma limitação. Da mesma maneira, há pessoas que fazem parte da igreja, elas procuram o pastor, o líder para aconselhamento, é assíduo na programação da igreja, participa, é envolvido, mas tem um limite, não possui aquele compromisso de falar: não, eu vou me desgastar pela obra de Deus, não, eu estou aqui para ser um discípulo do Senhor, para tomar a cruz se for necessário, para a expansão do reino. Outra característica é que muitos que fazem parte desse rol de seguidores ocasionais, eles são mornos, então nem é frio, mas também não é quente, é o meio termo. Mas nós devemos entender que a vontade do Senhor é que nós sejamos uma igreja de discípulos. Amém, querido? Então os seguidores, eles andam por conta própria, daí muitas vezes não vive aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Portanto, o seguidor ocasional é aquele que ele vai bem, até ser em algum momento confrontado, ou ter que pagar algum preço, e ele então se esquiva disso, como foi o caso do jovem rico, como foi o caso de Nicodemos. Lá em João 6, o Senhor faz um duro discurso, versos 52 ao 56 e verso 66, olha lá. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Porque antes Jesus tinha dito, né? Aquele que não come da minha carne, bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E aí respondeu-lhe o Senhor: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Pode passar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Verso 66, olha isso. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Diga, abandonaram. E já então não andavam com ele. Uau! Então assim, não é qualquer um não, é Jesus. Deus em carne e osso. E porque ele trouxe um discurso onde muitos não gostaram da ideia, do compromisso que Jesus estava exigindo, é interessante que eles
abandonam Jesus, vão embora. Não está aí o texto, né? Mas é interessante que após esses discípulos, os seguidores ocasionais, irem embora, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para eles: vocês não querem também? Se quiser, pode ir. Porque o padrão é esse. Só que o seguidor ocasional, ele não está aberto para viver esse padrão. Então, algumas características dos seguidores ocasionais. Primeiro, possuem um relacionamento frequente, mas não é profundo, é superficial. Não permitem o tratamento do caráter. Sabe, querido, quando nós estamos em Cristo, precisamos compreender que Deus tem um compromisso de transformar o nosso caráter. Diga para o seu irmão aí: Deus quer moldar você. Você está aberto para ser transformado por Deus? Você está disponível para Deus ajustar coisas em você? Ajustar o seu caráter? Possui uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Fogem de cobrança e também de confrontação. Porque tem irmão que é assim, ele é uma bênção, mas se falou qualquer coisa, aí é a unção da Xuxa: beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não pode falar nada. Está ali, está junto, tal, pode contar comigo. Mas o dia que você faz alguma observação: irmão, isso aqui não foi legal, aí a revelação vem. Não podemos ser assim, amém, queridos? Não podemos fugir de confronto. Não podemos fugir de cobrança. Por quê? Nosso alvo é ser discípulo. E ser discípulo é entender que você tem que estar aberto a ser confrontado, sim ou não? Os discípulos foram confrontados. Os discípulos foram questionados, foram cobrados. E nós não podemos ter aquele espírito ao participar da igreja, ao participar de uma célula, do tipo: não quero cobrança, ou não quero que me confrontem a respeito de nada. Não. Porque isso não é ser igreja. Amém? Ser igreja é estar aberto a ouvir um conselho. Claro, com amor, a gente não está aqui para fazer nada fora do Espírito de Cristo. Mas é vital que isso aconteça. E porque muitos não estão abertos a isso, não crescem espiritualmente, não avançam espiritualmente. Ou seja, são fiéis às programações da igreja, mas não se deixam ser tratados pela cruz. Amém? E o que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Eu sei que ninguém gosta de ir para a cruz, mas a cruz é a vontade de Deus. Faz parte do processo. Muitas vezes suas opiniões próprias são muito fortes, sendo fechados para aprender com outros. Esses são os seguidores ocasionais, e eu quero encerrar a mensagem de hoje falando sobre Jesus e os discípulos. Então, o discipulado é o terceiro nível de relacionamento, e Jesus construiu com os seus discípulos. Diga assim: o discipulado nos fala da aceitação do preço da cruz. Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu. Uau! Então Jesus já colocou um padrão. Ó, cada um de vocês vai ter uma cruz para carregar. Então Pedro vai ter a cruz dele, André vai ter a dele, cada um vai ter a sua. E a vontade do Senhor é que, se nós não entendermos isso, se não tivermos disposição a tomar a cruz, nós não conseguiremos ser discípulos. Por isso eu lhe pergunto hoje: qual é a cruz que você tem que tomar? A cruz é a vontade de Deus, amém? É interessante vermos que Jesus pegou homens comuns, analfabetos, sem formação religiosa, e fez deles aqueles que transtornaram o mundo. Nós estamos aqui também por causa dos discípulos. Agora, esses homens eram homens que
que receberam o ministério da parte de Deus, mas receberam porque eles estavam abertos para serem discipulados pelo Senhor. A palavra diz que o Espírito Santo, quem gera em nós crescimento. Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Assim, quando oramos pedindo a Deus que Ele nos forme, Ele nos responde nos falando que Ele vai nos levar a situações aonde nós seremos quebrados. Você já foi quebrado por Deus? Amém? Porque se queremos crescer, nós precisamos estar abertos para sermos quebrados e moldados. Quebrados e moldados. Diga assim: Deus é prático. Deus é prático. E o que acontece? Ele vai permitir situações para tratar o seu caráter e o meu caráter. A questão é qual? Nós vamos permitir isso? Vamos permitir ser tratados no nosso caráter? Isso envolve o quê? Circunstâncias aonde nós seremos corrigidos. Circunstâncias onde nós seremos disciplinados, e que pelo mover do Espírito vão gerar em nós um crescimento de fé em fé e glória em glória. Mas para isso temos que estar abertos para o tratamento da cruz em nós. Quantos querem crescer espiritualmente? Quantos querem ser tratados por Deus? Amém mesmo? Aleluia. Porque cedo ou tarde vai vir esse tratamento. Deus vai usar circunstâncias para que você enxergue o seu orgulho, para que você enxergue que você às vezes não é aquilo que aparenta ser, porque Deus conhece o nosso íntimo, amém? Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe as nossas fraquezas, Deus sabe aonde nós precisamos ser mudados, quebrantados. E deixa eu te falar, se você quer crescer espiritualmente, o Senhor tem sim um compromisso de quebrantar você, de ter o seu espírito quebrantado, a sua alma quebrantada. Amém? Eu me lembro de uma situação que eu passei, que eu achei muito interessante, foi um momento que Deus falou comigo. Porque a verdade é, ninguém se acha egoísta, vamos ser bem sinceros. Quer ver? Pergunta para o teu irmão aí se ele é egoísta. Pergunta para ele, você é egoísta? O que ele responde? Agora pergunta assim, você é egocêntrico? Ou seja, a sua vida gira em torno de si mesmo? Eu me lembro de uma situação, hoje eu dou risada, mas no dia eu vi que o Senhor tratou comigo algo. Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos isso já. Eu me lembro de um dia, eu normalmente ia junto com o pastor Christian para uma capacitação de pastores, e são 2 dias, né, de capacitação. E no primeiro dia fui, Deus falou muito comigo na palavra e foi uma bênção. E aprenda um princípio, sempre que Deus falar com você na palavra, Ele vai usar uma experiência para quebrantar você, para aquela palavra tornar-se viva em você. Amém? E foi um dia maravilhoso, as palavras, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia. E eu lembro que eu fui no banheiro e falei, Senhor, eu quero avançar demais, eu quero crescer espiritualmente. E aí no outro dia, nós tínhamos combinado de ir também fazer capacitação, que era em São Paulo. E aí então, tinha um pastor amigo nosso que ele iria nos levar junto de carro.
Aí nós marcamos o horário de se encontrar. Acho que era umas 15 para 7 da manhã. 15 para 7. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei 10 para 7. Cheguei 10 para 7, no ponto marcado. Eu olhei para a esquerda, para a direita. Cadê os irmãos? Cadê os pastores? Aí eu falei, e agora? Aí corri no prédio, chamei lá, pastor. Ah, já saiu. Esqueceram de mim 3. Quem os mais velhos lembra desse filme aí, Esqueceram de Mim? E eu falei, puxa vida, o que será que aconteceu? Aí, consegui falar com o pastor, falou, olha, não pude segurar porque ele tinha que levar, o outro pastor que estava dando a carona, tinha que levar a filha na escola. Não tinha o que fazer. Naquele momento, pensa se fosse você. As opções que você teria. Primeira opção, realmente eu não sou ninguém. Segunda opção, não tem compromisso comigo esse povo. Eu não sou importante. E a terceira opção, tomar a cruz. E eu lembro que aquele dia eu falei, puxa, e agora? Eu tenho essas 3 opções, o que eu faço? Volto para casa e está resolvido esse problema, aconteceu, vou ficar lá magoado, bravo, chateado, porque tem irmão que é assim, né? Ou eu vou tomar uma atitude espiritual. E eu me lembro, aquele mesmo dia, fui até a rodoviária, peguei o ônibus, peguei o metrô e cheguei lá na capacitação. Eu falei, venci. Amém. E não fiquei magoado com o pastor que não pôde esperar 5 minutos. Mas esse é apenas um exemplo, para você entender que Deus vai usar às vezes situações do dia a dia para selar algo em você. Amém? Nessa característica de entender que é necessário ser um discípulo. E um discípulo, ele está aberto a ser tratado. Então naquele dia, o Senhor falou comigo, e agora? Você é importante? O que você acha? Como é que você vai lidar com isso? Ficar com raiva? Vai ficar triste, chateado, magoado, ressentido? Ou vai fazer o que tem que ser feito? Amém? Às vezes nos relacionamentos, irmãos, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Pode ser uma experiência de cruz, mas também são nesses momentos que você vai perceber que você está amadurecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente. Sabe, nós não podemos ser aquele perfil de pessoas que tem que tomar muito cuidado como vai falar comigo. Porque se falar algo que me desagrade, aí eu chuto o pau da barraca, saio fora, não quero saber de mais nada, vou viver a minha vida. Porque tem irmão que é assim. Mas não é o seu caso, amém? Aleluia. Por isso, cuidado. Deus vai usar circunstâncias dentro do casamento. Você sabia que o que Deus mais usa para nos transformar é o casamento? Você está do lado da sua cheirosa aí? Então olha para ela. Esse aí é o maior instrumento de Deus. Ou seu cheiroso. Quando você casa, cadê o Daniel? Está ouvindo, Daniel? Quando você casa, naquele dia, Deus te dá um presente chamado espelho. Aquela pessoa vai te mostrar quem você é. Todas as suas qualidades, mas também os seus defeitos. Não é mesmo? Vou pregar sobre casamento não, amém? Mas essa é a realidade. Se nós queremos crescer, Deus vai permitir circunstâncias na nossa vida, para nós sermos quebrantados. E para você chegar à constatação, eu não sou ninguém. Amém? E quando você achar que alguma coisa, acredite, Deus vai estar olhando assim, hoje é um dia bom, para fazer algo com Ele, para ele ser esquecido. Tem irmão que às vezes esqueceram o aniversário, meu Deus, esqueceu o aniversário dele, não deram o presente. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não,
temos que ser um povo quebrantado, amém, querido? Quebrantado. Esqueceram de mim? Mas não sou importante mesmo assim? Está tranquilo. Amém? Não é que você não é importante, todos nós somos, mas para si mesmo você não deve ter uma elevada estima a ponto de achar que tudo gira em torno de você. Mas devemos ser quebrantados. Amém? Estou caminhando para o final, irmãos. No final do Evangelho de Mateus, fechando seu ministério, Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Olha lá, Mateus 28, verso 19 e 20, essa é a nossa missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, a nossa missão é levar as pessoas, ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus. A pregação do púlpito, ela atinge a multidão, atinge o seguidor ocasional, mas também atinge os discípulos. Porém, ela não tem o poder de fazer discípulos. Nós só podemos fazer discípulos nos relacionamentos. Amém? É assim que fazemos discípulos. O sentido de ser discípulo é estar vinculado a alguém que o Senhor enviou para nos ensinar a guardar. E muitas vezes, ensinar a diversas coisas. E devemos estar abertos. Por isso, encerro com algumas características do discípulo. Primeiro, o discípulo possui intimidade e transparência. O discípulo é o que é, ele não se esconde. Amém? Sabe, eu prefiro aquela pessoa que fala o que pensa. Claro, tem coisas que não tem que falar, né, irmão? Você sabe. Mas que não se esconde, ele se expressa, ele é quem ele é, ele se mostra. Eu prefiro esses do que aqueles que fingem algo. Na frente é uma coisa, mas por detrás é outra. O discípulo responde de forma completa a palavra. O discípulo, ele é submisso. O discípulo manifesta um crescimento constante. Sabe, querido, esse ano de você crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Mas para isso, você deve querer ser discípulo. O discípulo é aberto, ele é maleável o suficiente para se deixar tratar. Você é aberto para ser aconselhado por alguém? Você é aberto para ser ensinado por alguém ou não? O discípulo é aberto. O discípulo é dependente de Deus. O discípulo possui uma vida de vitória. Ao final do processo, ele alcança um ministério reconhecido. O discípulo possui clareza dos princípios da palavra de Deus. Portanto, nós fomos chamados para sermos discípulos do Senhor. Quantos dizem amém? Nós somos uma igreja de ovelhas que estão num processo de aperfeiçoamento. O alvo de Deus é que nós sejamos discípulos. Amém, querido? O alvo de Deus é que você avance, que você cresça espiritualmente. E algo que Deus usa para isso se chama discipulado. Ter alguém que fala na sua vida. Ter alguém de Deus, que vai trazer algo de Deus para abençoar você. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você falasse para o Senhor. Falasse para o Senhor. Fala, Senhor, eu quero de fato ser um discípulo. Senhor, eu quero avançar como um discípulo. Eu quero crescer como um discípulo. Eu quero viver como um discípulo. Isso ninguém pode fazer por você. Mas é você quem fala, Senhor, eu quero ser lapidado. Eu quero ser transformado. Eu não quero estar na multidão, eu não quero ser um seguidor ocasional, mas eu quero ser alguém que está aberto
para ser tratado, alguém que está aberto para realmente avançar. E a verdade é, ninguém avança sozinho. Por isso eu gostaria que você consagrasse sua vida ao Senhor nesse momento. Nós fomos chamados para sermos discípulos dele. Esse é o nosso chamado. Para sermos discípulos e ir e fazermos discípulos. Você que deseja nessa noite pedir ao Senhor para que Ele te faça um discípulo, para que Ele possa, assim como eu dei um exemplo, que Ele possa enviar circunstâncias aonde você vai ser testado, aonde o seu coração vai ser testado, aonde a sua disposição vai ser testada. Eu gostaria que você erguesse as suas mãos, se isso você deseja. Você que deseja ser um discípulo do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, esses irmãos diante de Ti. Ó Pai, que realmente eles possam provar de um tempo de avanço, crescimento, algo sobrenatural na vida deles. Ó Deus, que eles possam desfrutar realmente de uma intimidade contigo, porque discípulos são íntimos, mas também que eles possam provar, ó Deus, de fato, do que é viver, caminhar no discipulado, caminhar disposto a crescer, a avançar espiritualmente, porque o Senhor não quer que nós venhamos a parar ou fiquemos limitados, não. Por isso, nós oramos, queremos ser uma igreja de discípulos. Pai, prepara aqui, levanta homens e mulheres que realmente possuem esse desejo, possuem esse encargo, esse anseio de ser um discípulo do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos ser instrumentos, Deus, para impactar a outros, para tocar na vida de outros, para marcar a outros. Oh Deus, e nos selando, Senhor, que nessa série de mensagens o Senhor possa realmente levantar entre nós homens e mulheres, discípulos. Eu me incluo nisso, Senhor. Homens e mulheres que temem o Senhor acima de todas as coisas. Homens e mulheres que têm um real compromisso contigo, que não se envergonham da fé, não se envergonham do Evangelho, que não te buscam apenas para receber algo, uma bênção, não. Nós amamos é a Tua presença. Nós reconhecemos que Tu és, na verdade, o Senhor das nossas vidas. E nós somos completamente, Pai, dependentes de Ti, dependentes da Tua presença, dependentes do Teu favor, ó Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Oh, declare para Ele: eu não vim, Senhor, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero a Ti. Lamento
lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Vamos declarar mais uma vez: eu não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Declare: só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Mais uma vez declare: só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluia, erga as suas mãos. Senhor, de fato nós te queremos acima de todas as coisas. A tua palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, eu creio que quando nós estamos envolvidos, preocupados, desejosos de nos envolver com o teu reino, o Senhor cuidará de todas as coisas. O Senhor cuidará do nosso suprimento, o Senhor cuidará do nosso futuro,
O Senhor cuidará da nossa casa. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que sejamos de fato, vivamos como discípulos, homens e mulheres, jovens, que entendem que nós estamos aqui para estabelecer o Teu reino, nessa cidade, nessa terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, nessa noite é renovado o meu compromisso de ser um discípulo. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, para viver os Teus projetos, os Teus planos e propósitos para a minha vida, no nome de Jesus. Aleluia, amém, querido? O Senhor é bom. Em nome de Jesus, que andemos como discípulos, crentes vencedores. Essa é a vontade de Deus para nós, amém? Erga a sua mão. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, que tenhamos uma semana debaixo da Tua graça e do Teu favor, que como discípulos sejamos testados nessa palavra que recebemos essa noite, para sermos aprovados e fazermos Tua vontade, no nome de Jesus. Pai, obrigado, nós Te louvamos, Te agradecemos. Aleluia, amém, querida? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero lembrar você, lá atrás hoje nós temos cantina, e também não se esqueça, você que fará o cursão, você que fará o curso de maturidade no Espírito, procure a Márcia ainda hoje, dê o seu nome para ela, para que a gente possa programar a vinda das apostilas, amém? Que o Senhor te abençoe.